Olá pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Meu nome é Nabili, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vídeo de hoje muito especial, vou compartilhar um pouquinho com vocês aí, né? Toda a minha trajetória no ano de 2024, quanto que eu consegui aportar, né? Quanto foi esse valor mensal também. E eu vou dividir com vocês também um pouco sobre os meus planejamentos, né? Para o ano de 2025, qual que é o meu alvo, né? Para alcançar aqui em relação ao valor da carteira do canal, quais aportes mensais eu devo fazer, né? E também a gente vai falar um pouco sobre planejamento financeiro, né? Disciplina, tá? E como que eu tô me preparando para tentar atingir esses objetivos, tá? Então, fica comigo aqui até o final para não perder nenhum detalhe e vamos lá pro vídeo. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like, tá? Compartilha, comenta, tá? E se inscreve no canal para fortalecer. E vamos lá contextualizar aqui a questão do vídeo, tá bom, gente? Então, acompanhar os aportes aí é fundamental, tá bom? Para entender o progresso financeiro, tá bom? Então, não é só sobre investimento, tá, gente? Então, não é só sobre investir, mas também é sobre construir uma mentalidade, tá bom? Uma consciência de estar sempre preparado para o futuro, tá? E para alcançar também a sonhada liberdade financeira aí, que não é um sonho só meu, mas de todos os investidores aí, né, que me acompanham aqui no canal e também que estão aí no mundo dos investimentos, tá bom? Então agora eu vou dar um panorama geral para vocês, tá? Do ano de 2024, eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre a questão de mercados, tá? E algumas oportunidades interessantes que apareceram pelo caminho também, tá? E é claro, vou mostrar aqui para vocês também o planejamento, tá? Tudo começa com uma palavra, gente, disciplina, tá? A disciplina, ela é essencial aí para todo o investidor, tá bom? Então vamos lá para a carteira lá do Investidor 10 para a gente já começar aqui a colocar os dados para vocês na tela. Então, gente, vamos lá. Começando aqui na tela do Investidor 10, tá? Para quem ainda nunca acompanhou a carteira do canal e tá chegando agora, eu vou dar um panorama breve. Quem já acompanha a carteira do canal aí já tá por dentro, né, de todos os ativos que eu tenho, né? Classe de ativos que eu invisto e tudo mais. Mas vamos lá. Eu tenho total aplicado aqui de 103 mil reais e 672, tá bom? Um saldo bruto de 95 mil, então a carteira está com uma variação negativa de 8,34. Lembrando que essa carteira já esteve muito mais valorizada, tá? Eu cheguei a ter aqui quase 15 mil aí de desvalorização na carteira, tá? E agora a gente está em torno ali de mais ou menos aí uns 8, 9 mil reais negativos, tá bom? E lembrando que tudo isso é por conta aí de uma oscilação e a volatilidade dos mercados, tá? Lembrando que tudo isso está acontecendo por conta da alta de juros, por conta da questão do governo, né? E das suas contas públicas, do déficit fiscal e tudo mais, tá bom, gente? Só tô dando um panorama geral, tá? Não vou falar muito sobre economia porque o vídeo de hoje é sobre a carteira do canal, tá bom? Então vamos lá. Então, gente, vocês conseguem ver aqui o panorama, né, de todos os meses do ano que eu venho investindo e como que o aporte vem subindo mês a mês, tá bom? A classe de ativos que eu mais investi, sem dúvida nenhuma, nesse ano de 2024, gente, foi os FIIs imobiliários, tá? Lembrando que quando eu comecei a investir em FIIs imobiliários, eles estavam na alta, tá, gente? Então, eu paguei ali, na maioria dos fundos imobiliários, eu paguei justamente o preço justo, tá? Eu tentei não pagar com ágio, mas até mesmo os FIIs de tijolos, né, estavam com ágio, tá? Então foram comprados com um preço maior. Então, lembrando que hoje, por conta dessa volatilidade do mercado, os FIIs imobiliários estão com um bom desconto e eu estou aproveitando ainda mais para tentar reduzir o meu custo médio nesses ativos, tá? Então, quase 70% da carteira é de FIIs, tá bom? São 22, quase 23% aí em ações, 6,42% em tesouro direto. E aqui, bem pequenininho nessa fatia vermelha, gente, é o ETF VOO que eu venho investindo aí toda semana, né? O pessoal que acompanha aqui o canal já sabe, eu invisto toda semana em dólar, tá bom? Para tentar valorizar a carteira e também dolarizar o patrimônio, tá bom? Eu tenho aqui cerca de 1,95% da carteira em dólar. Lembrando que a meta, né, é para que ela venha aí a ser pelo menos de 30 a 40% da carteira dolarizada, tá bom? E por que que eu quero tanto do meu patrimônio em dólar? Não é só por conta da desvalorização do real frente ao dólar, mas é também por conta de que no momento eu estou morando aqui nos Estados Unidos, então meu patrimônio precisa ter uma porcentagem um pouco maior em dólar, porque eu vivo em dólar, né? Gasto em dólar, então eu preciso ter uma cobertura, um colchão maior em dólar, caso algo venha acontecer, né? Lógico que eu tenho reserva de emergência, mas a gente sempre conta com algo a mais, tá bom? E lembrando que essa é uma carteira previdenciária, então caso eu venha mesmo a ficar aqui nos Estados Unidos, né, e viver o resto aí da minha vida aqui, eu devo ter que construir um patrimônio em dólar para que também eu possa custear minha vida aqui ao longo dos anos, tá bom? Então vamos lá.
Carteira de ações aqui, todo mundo aqui já conhece, né? Se você está chegando no canal, eu tenho 8 ativos em ações, tá bom? Ações perenes, lembrando que eu tenho de commodities somente Vale e Petrobras, tá bom? Todas aqui pagadoras de dividendo e a carteira foi escolhida justamente para pagar dividendos todos os meses, tá? Foi assim que eu construí essa carteira. FIIs imobiliários, como eu disse, né, estão aqui todos com desconto, né? A carteira está desvalorizando cerca de 10,63%. Mesmo assim, com a recuperação dos FIIs imobiliários, a gente já consegue ver aqui um bom desconto ainda, né? Boas oportunidades de compra, mas que nem a gente consegue ver aqui já o MXRF11 já se valorizando, né? Já querendo voltar aí no seu preço, teto, né? E também aqui o KNSC também já querendo voltar no seu preço, né? No seu P sobre BP, vendo aqui que eles já estão 0,99, né? Então, os ativos estão se recuperando, tá? O ETF BOO, como eu disse, e eu tenho aqui o Tesouro Direto, que é o IPCA mais 2045, tá bom? Agora vamos lá dar uma olhadinha nos dados da carteira aqui do canal. Vamos lá, gente. Agora mostrando para vocês aqui alguns dados, tá? Vou mostrar alguns gráficos aqui, tá bom? E vamos lá que a gente vai conseguir ver aqui todos os dados. Olha, vou mostrar primeiramente aqui para vocês. Esse gráfico de cima aqui é a evolução patrimonial, tá bom? Então a gente consegue ver aqui, ó, ao longo dos 12 meses, tá? Como o patrimônio ele vem evoluindo, tá? Eu comecei ali em janeiro, né, com 51 mil, tá? E foi crescendo o patrimônio mês a mês. Vocês conseguem ver aqui essa barra para baixo aqui, gente, é a desvalorização que veio ocorrendo desde o mês de setembro, tá? Por conta da volatilidade do mercado. Já em rentabilidade aqui da carteira, vocês conseguem ver que sim, a minha carteira vinha, né, tendo uma ótima rentabilidade, na minha opinião, pelo menos aqui até o mês de setembro, que foi quando começou todos os eventos aí na economia, né? E que aí a economia veio praticamente que ladeira abaixo, a carteira foi acompanhando, né? Agora, depois de toda essa queda, parece que ela deu uma respirada aqui, né? E tá se recuperando, né, gente? Vamos ver. Agora aqui, eu não sei se todo mundo sabe, no Investidor 10, nessa parte de rentabilidade, a gente consegue comparar alguns índices, tá bom? Então aqui vocês conseguem ver a linha amarela que é de CDI, tá bom? Então índice de CDI, a minha carteira vinha superando, né? A minha carteira, essa linha azul, ela vinha superando, né? O CDI. Essa de baixo aqui, verde, é o IPCA. Então ela também vinha superando o índice de IPCA, que é o índice da inflação. A gente coloca aqui o índice do IBOV e você vê que o Ibov, né, tava muito pior que a minha carteira. Ele deu até algumas subidas, né, mas ele tá caindo bastante. Inclusive agora no mês de dezembro ele voltou a cair aí com uma boa consistência, né? Então, gente, para quem não sabe aí o que é small caps, tá? As small caps são ações, tá, de empresas com menor capitalização de mercado, né? Ou seja, elas são consideradas empresas pequenas, tá? Menores em comparação com outras grandes corporações aí que são chamadas como blue chips, entendeu? Mais ou menos isso, gente. Então essas empresas, elas geralmente aí elas estão crescendo, né, nos setores de mercado, tá bom? Que são mais nichados, tá, gente? Então, investir em small cap, quem gosta de investir, né, pode oferecer um alto potencial. Então, quando você ouve falar aí às vezes no YouTube, né, ou alguma matéria falando, né, de empresas que podem valorizar 100, 200, 300%, tá? Geralmente eles estão falando desses tipos de empresa, tá? Que elas podem oferecer aí um alto potencial de valorização em um longo prazo ou até mesmo em curto espaço de tempo, tá? Mas também elas apresentam maior risco, então vale a pena eu falar isso aqui para vocês, tá? Devido à menor estabilidade financeira, porque lembre que são empresas pequenas, tá? Em relação às outras gigantes do mercado, tá? E elas também, às vezes, têm menor liquidez, então toma cuidado se você for investir em small caps para tentar ver se a liquidez realmente compensa, tá? A liquidez é o quê? Quando você precisa retirar o dinheiro, se você consegue retirá-lo com facilidade, ou seja, se no mercado essa ação ela é ofertada, né? Esse produto ele é ofertado e tem quem queira comprar, porque muitas vezes a gente compra coisas que não tem liquidez, ou seja, não consegue se vender no mercado, então pode representar um problema, tá, gente? Até um risco muito grande, tá? Elas são aí para investidores, tá? Que tem um perfil um pouco mais arrojado, por exemplo, eu não tenho small caps, tá? Mas é o meu perfil, tem pessoas que gostam, tá? Essas pessoas que têm um perfil mais arrojado, elas vivem buscando, né, um pouco mais de diversificação e elas estão dispostas mesmo a aceitar mais volatilidade, mais risco, tá? Em troca de maiores retornos, beleza? Então vamos voltar lá para a carteira do canal. Então agora a gente tem um índice também aqui, gente, esse índice chamado aqui SPX, tá bom? Que é também conhecido aí como SP500, tá bom? É um dos principais índices que replica, né, as ações lá dos Estados Unidos, um dos maiores
mercados do mundo, tá bom, gente? Onde tem as maiores empresas de capital aberto, listado na Bolsa Americana, tá bom? Então, esse aqui é um índice. Para esse índice aqui, minha carteira vem perdendo, porque realmente, né, gente, o real em relação ao dólar aí vem perdendo bastante, vem apanhando demais, né? Então, vocês conseguem ver aqui como eu fiquei distante, né, desse índice, né? A gente consegue ver aqui, ó, que o SPX, ele se valorizou em 22,35%, tá? Quanto a minha carteira teve uma rentabilidade de só 12,51, tá? Então, por isso que é importante a gente investir em dólar. E aí eu bato muito da premissa, tá? Que mesmo o dólar estando em alta, vale a pena às vezes a pessoa começar com pouco, porque vocês veem a premissa, por exemplo, minha, quando eu comecei a investir em fundos imobiliários, eles estavam na alta e agora surgiu a oportunidade para que eu pudesse reduzir o meu custo médio, tá? E aí vai muito de ter uma boa reserva de oportunidade. Isso é uma coisa que eu estou aprendendo ao longo do tempo. Eu não tinha também, mas se eu tivesse construído uma reserva de oportunidade, talvez eu pudesse aproveitar muito melhor o desconto dos fundos imobiliários, né? E também as taxas de renda fixa, tá? Então vale muito a pena nisso, tá? Às vezes as pessoas falam, não vale a pena começar com um ativo na alta. Depende do ativo, gente. Eu acho que o dólar em relação ao real sempre vai se valorizar. E quem não começou a investir lá atrás com dólar 4,80, 4,50 porque achava caro, e ele agora quase 6,30, 6,20, 6,15, né? Deve estar achando o quê, né, gente? Então, às vezes é melhor começar com um pouquinho e ir construindo ali ao pouco a reserva de oportunidade para quando esse ativo cair um pouco, você possa aportar com força e diminuir bastante o seu preço médio. Isso é só uma opinião minha, tá, gente? Lembrando que eu não sou nenhuma especialista aqui, tá? Somente sou uma pessoa curiosa que estou dividindo aqui a minha jornada dos investimentos com vocês, beleza? Então, gente, agora temos o índice aqui do IDIV, tá? Que é esse laranja aqui, gente, esse aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse aqui, que se valorizou aí cerca de 11,54. Ficou bem perto ali, né, do rendimento da minha carteira. E para quem não sabe, o IDIV, gente, ele é o índice aí da B3, tá? Que mede o desempenho de ações, tá bom? Que são conhecidas aí por pagar bons dividendos, beleza? E juros próprios de capital, que é o JCP também, tá bom? E agora vamos ver o pior dos índices aqui, que é o IVVB11. Eu vou apanhar, certeza. Olha isso, gente. Desculpa. Olha, eu vou falar para vocês. Realmente não tenho investido em dólar desde o começo na carteira. Eu considero assim que não foi um erro, porque tudo é aprendizado, né? Mas quando a gente olha para esse índice, eu fico pensando, se eu tivesse começado a investir em dólar, talvez lá atrás, quando eu montei a carteira, talvez hoje eu teria uma rentabilidade bem interessante, né, gente? Porque vocês conseguem ver aqui, ó, nessa linha roxa, como que ficou distante da rentabilidade da minha carteira. O IVVB11, tá, gente? Ele se valorizou aí cerca de 54,75%. É muita coisa, mas é muita coisa mesmo. Imagina que você tivesse, por exemplo, 10 mil reais aí investido e se valorizasse 54%, né? E eu acredito que seja uma rentabilidade que não retorne para trás, tá bom? Não sabemos. Não sabemos se o dólar vai continuar subindo, se ele vai descer e vai recuar um pouco, eu acho meio difícil, mas a gente consegue ver aqui com clareza que investir em ativos dolarizados deve sim fazer a diferença na carteira de todo mundo, tá bom? Então, gente, só para quem não sabe aqui, o IVVB11, tá? Ele é listado aí também na B3, tá bom? Na Bolsa de Valores brasileira. Ele replica o desempenho, né, do SP500, tá bom, gente? Que é o principal índice lá que eu falei dos Estados Unidos, tá bom? Então, a gente consegue ver aqui um bom resultado para quem começou a dolarizar a sua carteira há algum tempo atrás, tá bom? Mas nunca é tarde, gente, para começar. Lembrando que isso não é nenhuma indicação de venda e nem compra de ativos, tá? Eu não posso fazer isso. Isso é só um estudo da minha própria carteira, beleza? E aí vocês podem aprender tanto com os meus erros quanto com os meus acertos, tá bom? Vamos lá. Rentabilidade, então, mês a mês, ano de 2024. Em janeiro começou com menos 0,26, depois foi vindo aqui 1,88, 1,84, né? Caiu um pouquinho em abril, 0,42, veio subindo aqui em maio, junho, julho, teve uma rentabilidade bem pequenininha, né? Mas em outubro começou a cair bastante, 5,6, 1,48 e agora em dezembro tá fechando aí um pouquinho mais em alta, 2,02, tá? Lembrando que o acumulado desde 2023 e 2024 foi de 20%, tá? Da carteira, essa é a rentabilidade da carteira, mas com certeza o ano de 2023 foi muito melhor, porque eu tive um acumulado de 17%, esse ano foi somente 2,40%, então foi um ano
bem complicado mesmo, para todos os investidores, né? A bolsa de valores muito volátil. E realmente a rentabilidade não foi lá essas coisas, tá? Mostrando aqui para vocês, então, a consolidação aqui dos dados, tá? Ações e FIIs, não vou passar aqui um por um, né? Porque vocês já conseguem ver a exposição no exterior bem pequenininha, como eu mostrei para vocês, ações aqui por setores, né? E olhando aqui, gente, a exposição, né, da carteira de FIIs, eu tenho quase 80, mais de 80%, né, em FIIs de tijolo, para quem não sabe, são FIIs que investem em imóveis, né? FIIs de papel, né? Cerca de quase 16%, e Fiagros, que é outro aqui, 4,16%, tá? Aqui tem também a exposição por setores, tá? Vocês conseguem ver que shoppings e varejo é a minha maior posição, com 33%. Aqui tá algumas posições, tem o ETF também e a renda fixa. Agora vamos lá para o site da B3, que eu vou mostrar para vocês mês a mês quanto eu aportei e quanto eu aportei ao longo do ano também. Então, gente, vamos dar uma olhadinha agora aqui no site da B3, tá? Vocês vão ver que aqui o saldo está um pouco menor em relação lá ao investidor 10, mas é porque aqui só aparece os investimentos nacionais, tá? Os investimentos que eu tenho, por exemplo, na Nômade não aparece, por isso que dá essa pequena diferença, tá bom? Vamos lá. Aqui ele mostra, né, tudo que eu tenho investido em FIIs, ações, Tesouro Direto. Esses fundos de investimento aqui, gente, é o KNCA, tá bom? Que é o Fiagro, por isso que ele coloca ali de forma separada. Tem pessoas que pensam que FIINFRA e Fiagros são tudo FIIs, mas não são, tá? São categorias e investimentos diferentes também, tá bom? Vamos olhar lá, aqui a gente tem os proventos que foram recebidos, e para quem tem curiosidade aqui no canal, eu fiz um vídeo somente de proventos, tá bom? Não vou entrar nesse mérito agora. Vamos lá. Agora aqui, gente, a gente consegue ver mês a mês quanto foram os meus aportes, tá bom? Então a gente consegue ver aqui, ó. Pena que eu não consigo ampliar essa imagem, é muito pequena, eu achei, para mostrar para vocês, mas eu vou tentar aqui mostrar da melhor forma possível. Então, eu comecei janeiro, tá? Com 58.491, tá bom? Esse foi o fechamento do mês. Depois veio fevereiro, 64 mil. Depois março, 67. Abril, 71. Maio, 72.500, tá? E aí o patrimônio foi subindo. Em junho foi para 75.667. Julho, 80 mil. Agosto, 85. Setembro, 86.844. Outubro, 86, caiu um pouquinho por conta da volatilidade do mercado, tá bom? Novembro, 87. E agora dezembro, crescendo novamente a carteira com 92 mil, quase 93 mil, tá bom? Então, vamos fazer aqui o panorama geral do ano, tá? Para a gente descobrir. Então, em 2023, eu acumulei um saldo de R$ 51.778,53, tá? Isso foi o que eu investi em todo o ano de 2023. Lembrando que eu comecei a investir lá em maio, tá bom? E agora em 2024, nós temos o total de 92.888. Lembrando que eu já investi mais que isso, tá? Se vocês olharem lá na carteira no começo do vídeo, eu mostrei que eu tenho quase 104 mil, mas por conta da desvalorização do mercado atual, eu estou somente aí com cerca de 95, né? Porque aqui não tá o saldo da Nômade, tá bom? Mas eu já investi mais de 100 mil reais, beleza? Vamos fazer o cálculo aqui também, então, somente com esse valor que está aqui disponível e não com o valor que eu investi. Se vocês quiserem, posso fazer também com o valor, vou fazer com os dois, tá? Com o valor que eu investi e com o valor atual da carteira para a gente ter uma dimensão, tá bom? Então, eu vou pegar aqui a calculadora. Deixa eu puxar ela aqui pro ladinho aqui, para ficar mais fácil, assim, para a gente olhar tudo junto. Então, vamos colocar aqui o saldo de 92.882,56 centavos, certo? Menos os 51.778,83 centavos. E vamos ver qual é a diferença. Tá dando uma diferença de 41.103, tá bom? Então, esse foi o valor total, tá? Que eu coloquei lá na conta de investimentos e que eu tenho de forma líquida, né? Para eu tirar de forma bruta, né? Porque se for sacar, vai ter os descontos e tudo. Vamos falar de forma bruta. Então, beleza, eu tenho 41 mil. Então, na lógica, tá bom? Seria esse o valor que eu aportei durante 12 meses. E vamos dividir esse valor aqui por 12, tá? Para a gente ter uma média mensal. Tá dando uma média de
errei, desculpa. Tá dando um valor mensal de R$ 3.425, beleza? Fechou. Aí, vamos pegar esse valor aqui, 3.425. Vamos deletar isso aqui tudo. 3.425. Quero fazer a média aqui em dólar, tá, gente? Dividido por 6. Vamos por 6? Para ver? Então, deu uma média aí de $570 investidos, tá bom? Eu tô fazendo em dólar porque eu moro aqui nos Estados Unidos, então eu quero ter uma noção de quanto que eu tô investindo em dólar, tá bom? É um aporte bacana? Caramba, é um aporte muito legal. Se vocês falarem pra mim assim, se eu imaginava no começo do ano que eu ia conseguir aportar todo esse valor, jamais, gente, jamais. Foi feito muita economia mesmo, tá? A gente, assim, apertou o cinto aqui em casa mesmo, cortamos muita coisa, se abstemos de viajar, de comprar roupa, entendeu? De fazer várias coisas, diminuímos aí as compras no mercado, né? Estamos comprando marcas mais baratas, tá bom? Eu sei que pode parecer extremos para muita gente, mas é o que eu posso fazer, tá, gente? Diante do momento atual, que eu não tô trabalhando fora, né? Eu tô em casa cuidando das crianças, então o máximo que eu posso fazer é tentar aí otimizar, né, os meus recursos, né? Os recursos que entram em casa para sobrar o máximo para poder aportar, tá bom? Agora vamos fazer um cálculo rapidinho aqui, porque eu fiquei curiosa em relação ao valor lá que está investido, né? Se tivesse a carteira lá no valor atual, digamos que não estivesse desvalorizado, né? E eu estivesse com esse saldo aqui de 103.672. Vamos lá. Quero fazer esse cálculo aqui com vocês. Vou até fazer nessa tela aqui mesmo. Peraí, deixa eu tirar ele daqui da frente. Então, vamos fazer o valor de 103.672 com 27 centavos. Eu nunca falo de centavos, mas dessa vez eu vou fazer questão de mostrar. Todo centavo aqui vale a pena. Vamos lá. E aí, eu vou fazer agora em relação àquele valor passado, né? Que eu teria começado aqui em janeiro. Então, vamos fazer esse valor que realmente eu aportei, né? Não o valor que eu tenho disponível hoje. Digamos que nada tivesse acontecido com a bolsa, tá bom? Que ela tivesse ok. E que eu também não tivesse ganho R$ 1 de valorização. Que só tivesse ali realmente o meu dinheiro e o valor dos aportes, tá bom? Que são reinvestidos também dos dividendos, tá? Das cotas de fundos imobiliários e também das ações, beleza? Lembrando que nem todo esse dinheiro aqui saiu do meu bolso, tá? E depois eu vou fazer aqui uma comparação para a gente entender quanto eu ganhei de dividendos. A gente vai ver também qual é a porcentagem, quanto isso me ajudou, tá bom? No investimento total, mas vamos lá. Então, esse valor de 103 menos aqui os 51.778,56 centavos, tá? Que era o que eu tinha lá em janeiro. E eu teria aportado, aportei, né? 51.893, gente. Vamos dividir por 12 para ver a média mensal. Isso deu torno de 4.324 mil reais, gente. Olha, é um aporte muito considerável. Eu fico feliz de fazer essas contas porque a gente consegue ver que vale a pena o nosso esforço, né? Vale a pena a gente se abster das coisas, às vezes até passa a vontade de algumas coisas que a gente quer, né? Esperar um pouco mais para poder aportar, né? A gente vê que os números, né, os resultados, eles falam muito mais alto, né, do que as nossas palavras, né, gente? Isso me faz muito feliz. Vamos lá, vou tentar pegar aqui sem esses centavos, 4.324, dividir por 6, que é o valor do dólar, então eu teria aportado $720. E olha, muito feliz, cara, muito feliz mesmo. Assim, para mim é uma coisa assim absurda, gente. Se há 2 anos atrás alguém me falasse que a gente conseguiria, né, juntar um valor tão alto, né, para investir somente, né, gente? Eu nem falo de reserva de emergência, eu nem falo de questão de custos mensais, mas você conseguir pagar todas as suas contas em dias e ainda conseguir aportar um valor tão grande, eu fico muito, muito feliz, muito realizada. Eu vejo que vale a pena cada esforço que a gente faz, cada coisa que a gente deixa de fazer, né? Muitas vezes a gente fica com vontade, mas, cara, vale muito a pena. Então, eu falo para vocês, mesmo que você não tenha esse valor de aporte como o meu, não tem problema, cada um na sua realidade, tá? Tem gente que aporta muito mais que eu, então eu tô dentro da minha realidade, tá bom? Então, eu tô feliz com isso. Agora, vamos fazer aquela conta lá que eu falei para vocês, pra gente tentar ver quanto que eu ganhei de
de rendimentos mensais vindo dos investimentos e vamos descontar para a gente ver o real valor de quanto eu aportei, tá bom? Eu vou pegar esse saldo de 51.893, tá? Não vou colocar os centavos e vou retirar os 6.350 para a gente ver. Então, do meu bolso saiu 45.489. Eu estou fazendo aqui com o saldo valor original que está lá na carteira do investidor 10 de R$ 103.000, que foi o que eu investi, tá bom? Mas vou fazer também a conta aqui com o saldo atual que está lá na conta da B3, tá bom? Vamos lá então. E agora, se a gente for pegar o saldo, né, atual, ou seja, o que eu tenho na minha carteira hoje, que era de 41.103, tá? E tirar aqui o valor de 6.350, vai dar o valor de 34 mil. Então, seria esse o valor total, né? Que eu tirei aí do meu bolso, né? Sem os dividendos, beleza? Então, gente, eu queria mostrar para vocês, tá? E trazer aqui uma reflexão para que vocês também possam fazer esse cálculo aí na casa de vocês, para vocês tentarem entender quanto de fato, né, vocês aportaram esse ano. E às vezes você pode até achar que é pouco, mas quando você fizer esse cálculo na sua casa, eu tenho certeza que você também vai se surpreender, né, com o resultado como eu me surpreendi com o meu também, tá bom? Eu tô fazendo esse vídeo justamente porque foi uma curiosidade que apareceu assim na minha cabeça. Eu falei, nossa, eu vou fazer esse cálculo e eu vou mostrar pro pessoal também para que eles possam fazer na casa deles, para que eles possam entender que realmente vale a pena, né? Quando a gente tem consistência e disciplina, né? A gente consegue sim resultados, tá bom, gente? Mas é claro, tá? Que nem tudo são flores, tá, gente? Teve meses que eu precisei priorizar outras coisas e por isso os meus aportes também não foram tão grandes. Eu lembro, por exemplo, que teve um desses meses recentes, eu acho que foi em outubro ou novembro, talvez um pouco antes, que meu carro quebrou. Gastei quase US$ 2.000 para arrumar o carro, e sendo que meu carro vale 5. Então, não compensou, mas eu também não queria. Não, mentira, compensou sim, porque eu não queria gastar com outro carro, né? Então, valeu a pena sim, tá? Entre outras coisas também, esse ano a gente ficou muito doente aqui em casa, e lembrando que a saúde aqui nos Estados Unidos, ela é muito cara, então a gente gastou algumas centenas de dólares também, tá? Em saúde, mesmo eu tendo plano de saúde, ainda assim ficou muito caro, tá? E eu tenho algumas outras urgências a atender agora no começo do ano, e talvez os meus aportes não sejam tão grandes quanto eu gostaria, mas talvez no acumulado do final do ano fique um número interessante, tá bom? Mas depois eu vou dividir isso daí tudo com vocês. Deixa eu só acertar alguns detalhes aqui, eu vou compartilhar algumas informações aí com vocês depois. Mas lembrando, gente, aqui que o mais importante é vocês não abandonar a jornada, tá bom? Um mês com um aporte menor, outro mês com um aporte um pouco maior, não tem problema, tá? Eu aprendi que mesmo em períodos assim que eu tinha menos para aportar, que eu estava mais apertado, gente, era possível manter o hábito, tá bom, de investir, mesmo que o meu valor fosse pequeno. Eu queria aportar de todo jeito para não perder o hábito, tá bom? E a consistência, eu acredito que faz toda a diferença a longo prazo também. Então, gente, agora vamos falar um pouquinho sobre 2025, tá? E o que eu quero em 2025? Gente, eu tenho algumas metas, tá? E eu quero tentar aí me desafiar um pouco mais, para tentar guardar um pouco mais agora esse ano, tá? E eu vou fazer aqui o cálculo com vocês, tá bom? Eu vou fazer aqui, lá na conta do investidor lá 10, né? Tem 95 uns quebradinhos. Eu não vou colocar o valor de 104 mil, porque eu não sei como vai ser a volatilidade do mercado, eu não sei quando vai se recuperar esse investimento, beleza? Então, eu vou colocar lá o valor de 95 mil, tá? E eu quero tentar alcançar aí o valor de 150 mil esse ano, tá bom? Então, eu teria que aportar aí 55 mil, seria mais ou menos, né? A média do que eu aportei o ano passado. Na verdade, a minha meta aqui é 200 mil, mas eu não quero estipular uma meta tão alta, porque eu não sei como que vão ser as coisas. A gente faz muitos planos, mas né, a gente não sabe se vai dar certo. Então, eu coloquei uma meta um pouco mais baixa, 55 mil, tá? E dividir essa meta por 12 meses, eu teria que aportar aí 4.580, tá? Vamos dividir isso aqui por 6. Vai dar uma média de US$ 763, tá mais ou menos aí a mesma média que eu aportei esse ano, tá? E eu acho que é uma coisa, meta, né, bem audaciosa, tá bom?
Mas eu acho que vai dar certo, tá? Para isso, eu já tenho um plano, tá, gente, de continuar ajustando o meu orçamento e tentando, né, aumentar aí a minha renda também, tá? Eu estou utilizando aqui o YouTube como uma renda extra. É lógico que até o momento ainda não me gera nada, né? Mas eu acredito que ao longo do ano, né, isso deve caminhar para algo interessante, tá bom? Eu estou tentando também aproveitar as oportunidades que o mercado oferece, como esses descontos, né, em relação a alguns ativos específicos, né, como os FIIs, no caso, e as ações também, para tentar aí maximizar, né, o poder do patrimônio e também dos dividendos ao longo prazo, tá bom? E eu quero deixar aqui, gente, ao mesmo tempo aí que eu gosto de lembrar muito de um versículo muito interessante. Eu não tô aqui falando de religião, não, tá, gente? Eu tô falando de fé mesmo, tá? Porque eu acho que é muito importante aí para todo mundo, né, ter esperança de que as coisas vão dar certo, tá? Então, eu tenho um versículo aqui que eu sempre guardo para mim em relação aos investimentos, tá, gente? Que fala assim: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor dirige os seus passos, tá? Provérbios 16:9, tá, gente? Então, eu faço os meus planos, mas é Deus que está no controle, tá? Então eu coloco essa meta aí diante de Deus e Ele sabe, né, o que que é melhor pra gente, porque ao longo dos meses e dos anos, né, vão acontecendo muitos percalços e a gente não tem controle, né, sobre certas situações na nossa vida, certo? Mas a gente tem que aceitar e tentar fazer o melhor que a gente pode com os recursos que a gente tem, tá bom? Então, essa é uma mensagem que eu acho bem interessante que eu queria deixar aqui para vocês também. E se eu tenho alguma dica aqui, né, que eu possa dar aí para ajudar vocês, tá bom, gente? Eu acho que se você também quer alcançar as suas metas, tá? E você tem aqui alguns alvos aí para 2025, gente. Eu vou falar aqui para vocês algumas coisas que me ajudaram, tá? Como eu já disse aqui, controle os seus gastos, tá bom? Com ferramentas simples, você pode utilizar planilhas no Google Sheets, que é de graça, todo mundo tem acesso. Se você tem uma conta no Google, tá? Um Gmail, você consegue acessar isso e fazer ali a sua planilha de gasto, que eu acho muito interessante. Você pode utilizar aplicativos, há vários aplicativos, né, na Play Store, ou também no Android, que você consegue aí é, achar, né, e utilizar elas também como ferramenta, tá? Então, ter controle de quanto entra na sua conta e quanto sai é muito importante. A gente que mais até de quanto sai do que quanto entra, tá bom? Priorize os seus aportes mensais, tá bom? Desde o início do mês, então já vai se programando, faz ali o seu orçamento, já separa um valor, tá bom? Não espera sobrar, não, porque às vezes não sobra e você não consegue investir. Investe, nem que for pelo menos 10, 15, 20 reais, mas começa com alguma coisa, porque isso vai te motivar a buscar meios, né, de cada vez aportar mais e poder ganhar mais também, tá bom? Tenha metas claras e realistas, tá, gente? Não coloca uma meta muito grande, porque às vezes vai chegar no final do ano de 2025, você não vai ter conseguido aí bater sua meta e você vai ficar desanimado. Coloca uma meta um pouco mais baixa, como eu fiz aqui, apesar de eu querer alcançar os 200 mil, eu acho que 150 mil ali tá bom pra mim, é um lugar que eu posso pisar, que eu consigo alcançar, tá? E se der os 200, beleza, se não der também, tá tudo certo. E a gente vai continuar batalhando, tá? Mais importante, celebre cada conquista, tá? Eu celebrei cada centavo desse que eu juntei, tá bom? Eu não, eu e minha esposa. A gente celebrou cada centavo desse, tá bom, gente? E por menor que parecia, tinha meses que a gente não conseguia aportar quase nada, sabe? Porque quando você faz a conta ali mensal e divide por mês, dá um valor bom, mas não foi todos os meses assim, tá? Não foi todos os meses que eu conseguia aportar um bom valor. E eu ficava triste quando eu não conseguia. É até estranho de pensar, porque houve uma época da minha vida uma parte muito grande da minha vida, tá? Que eu fui consumista, pra quem não sabe, eu fui muito consumista, tá? Confesso que até hoje eu gosto de comprar, mas já não compro mais, tá? Por conta dos investimentos, eu larguei mão disso aí. Mas houve uma época da minha vida que eu comprava muito e hoje pensar que quando eu não tenho dinheiro para aportar eu fico triste, eu falo, caramba, foi uma virada de chave muito grande, né? Eu mudei da água pro vinho. Até esse dia eu tava conversando com meu esposo e ele falou, nossa, você realmente mudou, né? Ele falou, você tá de parabéns, porque antes você gastava tudo que você ganhava, qualquer centavo que você ganhava, você gastava. E agora eu vejo que a sua mentalidade mudou. Então eu fico feliz, tá, gente? Porque isso é uma evolução muito grande, para mim, pelo menos, né? É um grande crescimento pessoal, tá bom? Então, celebre, né, gente? Nunca se esqueça de buscar sabedoria para os seus investimentos, tá bom? E conhecimento. E é essas dicas aí que eu tenho para vocês. E agora eu quero saber de você, né, gente? Quanto você conseguiu aportar aí em 2024? Qual que é a sua meta para 2025? Comenta aqui embaixo que eu quero muito saber, tá, gente? Eu quero comemorar com vocês as vitórias de vocês também. Afinal das contas, eu tô aqui para motivar você, tá bom? Não se esquece, tá, de deixar seu like, de se inscrever, de ativar o sininho, tá? Só para não perder os próximos vídeos que eu vou postar aí no canal, tá? E até a próxima, gente. Tchau!